Querido, você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim para ela: não limite o poder de Deus com uma crença limitada. Você precisa acreditar que quanto mais Deus tem dado, mais Deus tem feito, mais Deus vai te dar e mais Ele tem para fazer. Você precisa acreditar de verdade nessa verdade. Viver cada dia, cada minuto, cada segundo, cada milésimo da sua vida acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas pastor, Ele já fez tantas coisas lindas e maravilhosas na minha vida. Pastor, Ele já fez coisas extraordinárias na minha vida. Vira para o teu irmão e fala: ainda tem mais? Há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus. O ministério vai vir comigo que nem veio de manhã. Amém? Padrão Lagoinha, Orlando. Glória a Deus. O que aconteceu, meu lindo? Gente, eu acho que ele vai casar, hein? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês em nome de Jesus nessa noite. Algo que Deus tem falado no meu coração. Eu preguei algo parecido, semelhante na Lagoinha de Barra Funda na semana passada, terça-feira. E eu falei mais ou menos sobre isso. E quando eu terminei, Deus falou: quero que você fale isso à igreja. Esse tema, essa mensagem que eu vou trazer hoje, eu ainda não preguei nessa igreja. Então eu quero liberar sobre a tua vida, eu quero derramar sobre a tua vida, amém? Mas antes eu quero glorificar o nome de Jesus. A gente não pode perder tempo e glorificar o nome do Senhor. Quero contar um testemunho para vocês rápido do que aconteceu comigo na sexta-feira. Sexta-feira, quando nós chegamos aqui nessa igreja, eu e o Tiago, nós chegamos para arrumar algumas coisas. Eu vim para ajudá-lo, na verdade. Era o dia da minha folga, mas eu vim para trabalhar com ele. E quando nós chegamos aqui, Deus trouxe uma percepção no nosso coração que havia algo de estranho na porta dessa igreja. Havia ali um par de sapato de mulher e havia ali uma sacola. E quando eu olhei aquilo, veio ao meu coração uma testificação: isso aqui é feitiçaria. E eu falei para o Tiago: vamos pegar isso aqui e jogar fora. Pegamos, jogamos fora, ok, continuamos trabalhando. E de repente eu tive que buscar alguma coisa pro Tiago. E eu falei: eu vou a pé, eu vou rapidinho ali no depósito, ali no Hammerson. Eu vou rapidinho, pego o que tem que pegar e volto para a igreja. E aí eu estava indo a pé, bem aqui aonde é o mercado, o antigo Verã ali, agora é o Mercado Praças. Ali tem a faixa de pedestre e tem o farol. E estava no vermelho. Eu estava conversando com o Jailson. E depois que eu desliguei o telefone, eu liguei para o Donis. E conversando com o Donis, foi passar os carros tudo parado. O ônibus estava parado ali na faixa, porque estava no vermelho. E eu fui passar. Quando eu estava terminando praticamente de passar, de alcançar o outro lado da avenida, veio uma moto com tudo e me pegou em cheio. Bateu, estourou farol, estourou retrovisor, estourou lanterna da moto, sabe? Pelo estrago da moto, parecia que tinha feito um estrago na minha vida. De verdade, eu fui arremessado com o impacto da moto, mais ou menos uns 2 metros, eu caí de pé. Então, conforme eu caí de pé, o peso veio sobre o meu pé direito. Eu caí e depois acabei meio que sentando. E eu ralei um pouquinho de nada a minha perna esquerda, bem pouquinho mesmo, coisas insignificantes. Levantei e ao invés de ficar preocupado comigo, eu fiquei preocupado com o motoqueiro que bateu e nem caiu. Aí eu fui nele e falei: está tudo bem com você? Ele falou: cara, eu bati em você, você pergunta se está tudo bem comigo. Aí eu peguei, fui para a calçada, sentei, o meu celular voou longe. Uma senhora que o Donis foi o que estava falando comigo. Eu estava na chamada de vídeo, eu gosto de falar em chamada de vídeo. E ele falou assim: pastor, eu só vi o céu e depois eu vi o telefone caindo. E de repente uma senhora de idade pegando. Falou: o que aconteceu, meu Deus? Acho que o pastor atropelou a véia. E aí ele viu que não, que era eu. E aí eu levantei, conversei com o menino foi embora. E eu falei: eu vou continuar, eu vou comprar as coisas para o Tiago. Só que quando eu comecei a andar, minha perna começou a doer muito. Falei: eu não vou aguentar. Aí eu voltei para a igreja, sentei aqui e falei para o Tiago: Tiago, eu fui atropelado. Aí o Tiago falou: como assim, pastor? Eu falei: uma moto me pegou ali, cara. Foi uma experiência única. Só que eu tive uma experiência sobrenatural. Porque na medida que eu recebi o impacto da moto, literalmente, gente, eu acredito no reino espiritual, eu acredito no ministério dos anjos. Eu tive a sensação de que Deus estava me sustentou e me guardou na queda. E de verdade, nem o meu tênis ralou. Só foi mesmo o impacto do pé, do tornozelo. Está até um pouco inchado ainda, né?
E no que caiu, depois o rapaz encostou a moto do meu lado, e eu vi que no tanque da moto dele havia simbologia de feitiçaria, e o nome de uma entidade estava na moto escrito. E ali me veio uma sensação, uma percepção no meu espírito, que aquilo ali foi uma ação do diabo contra a minha vida, por tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e irá fazer nessa cidade, irá fazer na Lagoinha, na família da fé. E aí eu levantei, eu glorifiquei muito a Jesus, porque eu disse para André, eu falei: amor, por tão poucas pessoas morrem, por tão poucas pessoas se machucam. E aconteceu o que aconteceu. O baterista chegou, glória a Deus. Aconteceu o que aconteceu, e praticamente não arranhão, exceto a dor no meu pé. Aí André até falou assim: amor, se você tivesse de repente morrido, você ia para a glória. Eu disse: eu sei. Falei: e aqui é a questão, é que lá na glória, diante de Jesus, eu não tenho mais como provar o quanto eu amo Ele. Eu só posso provar o quanto eu amo Jesus aqui na terra, passando tudo que eu passo e não desistindo dEle, sofrendo o que tiver que sofrer e não desistindo dEle. Sabe, ser perseguido como tem que ser perseguido e não desistir dEle. Então entenda algo, você precisa viver essa vida crendo dessa forma. Viva tudo o que você tem que viver, passe o que você tenha que passar, enfrente o que você tenha que enfrentar e creia. Cada momento e cada circunstância que surge na tua vida, cada provação, cada tentação, é a oportunidade de você provar o quanto você ama Jesus e crê nele. Então, diante de circunstâncias, não peça para o Senhor: acabe logo com isso, eu não aguento mais. Ao contrário, ore pedindo força, ore pedindo sabedoria, ore pedindo graça. Senhor, eu só preciso da tua força, eu só preciso do teu favor, eu só preciso da tua graça, porque eu quero continuar, e eu preciso continuar seguindo, te amando, te glorificando, te exaltando e te bendizendo. Fala para o teu irmão: não pare por nada. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, e a única forma de você viver essa promessa, a única forma de você acessar essa promessa, é você não desistindo do teu chamado, é não desistindo do propósito de Deus, é suportando todos os processos. Você glorifica Jesus, e o seu amor por Ele vai crescer mais. Eu estava ali orando durante todo o tempo de louvor, adoração e na hora da ceia, e o Espírito Santo diz assim: Wagner, hoje eu vou de verdade levantar pessoas, startar pessoas para fazer a obra, para fazer a minha vontade, para realizar a minha vontade. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que tem uma promessa de Deus em sua vida? Diga amém. Aplauda Jesus e faça muito barulho para Ele. Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, versículo 1. O tema da minha mensagem é movendo pelo profético, uma igreja que obedece a voz. Movendo pelo profético, uma igreja que obedece a voz. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: passando algum tempo, Deus pôs à prova. Deus o quê? Fala para o teu irmão: Deus é um Deus de prova. E toda vez que Deus coloca alguém em prova, não é para reprová-lo, é para aprová-lo. Há uma diferença de prova e tentação. A prova provém de Deus, a tentação provém do diabo. Então você entenda algo, que não vai vir sobre você prova alguma que você não tenha força para suportá-la. Antes de Deus enviar a prova, Deus lhe dá força. Vocês estão comigo? Deus lhe dá força, e é sobre essa força que você deve se apoiar, é sobre esse poder que você deve se apoiar. Quando Paulo estava reclamando de uma certa forma: Deus, tira esse espinho da minha carne, Deus, esse espinho está terrível, eu não aguento mais, tira, tira, tira. A resposta de Deus não foi: eu vou tirar. A resposta de Deus diz: a minha graça te basta.
O que Deus estava dizendo: Paulo, aprenda a olhar para a minha graça, não olhe para o espinho. Quanto mais você olhar para o espinho, pior fica, mais difícil vai ficar. Mas se você aprender a olhar para a minha graça, não há espinho que vai parar você, não há situação que vai parar você, não há circunstância que vai parar você. Vocês estão comigo, igreja? Nada vai parar você, entenda. Você foi chamado para ir até o fim. Você foi chamado e levantado por Deus para cruzar a linha de chegada. Aquele que te chamou, Ele é fiel para te sustentar até o final. Passando algum tempo depois, Deus pôs a prova, dizendo a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E então disse Deus, quem foi que disse? Tome seu filho. Fala para o teu irmão: filho, promessa, promessa, promessa. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Levante suas mãos. Se você não sabe que tem, creia, você tem. Todos aqui, existe promessa de Deus sobre a tua vida. Segundo alguns teólogos, diz que na Bíblia contém mais de 7.000 promessas. E a mesma palavra diz que todas as promessas são sim para nós em Cristo Jesus, pois Jesus é o nosso amém. Então todas as promessas estão sobre você. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, lugar da adoração. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar aonde disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Eu enxergo aqui o nível de fé desse homem. Ele sabia, Deus havia lhe pedido o filho como holocausto. E é muito interessante, porque naqueles dias um Deus que era adorado pelos pagãos, pelas outras nações, era um Deus chamado Moloque. E esse Deus chamado Moloque, ele exigia dos seus adoradores sacrifício de crianças. E é interessante porque agora Jeová, o Deus de Israel, está dizendo: eu quero teu filho como sacrifício. O que Deus estava querendo ensinar a Abraão e também a todos os povos, todas as nações, que ele não é como os deuses. Mas o interessante é o nível de fé de Abraão, porque ele ouvira Deus dizer: eu quero teu filho, ele vai ser o sacrifício. Mas a fé de Abraão diz: eu vou subir, ainda que eu tenha que sacrificar, e eu vou descer com esse menino vivo. Eu não sei o que Deus pode fazer. Talvez Ele não me peça que faça. Talvez Ele prepare realmente um outro holocausto no lugar do meu filho. Ou talvez, ainda que eu tenha que sacrificá-lo por amor a Deus, Deus vai ressuscitar. Mas uma coisa eu sei: aquele que me deu a promessa vai me sustentar na promessa. Abraão olhou e viu o lugar de longe, disse aos seus servos: então eu vou subir, vou adorar, e depois de adorar voltaremos. Verso 6: Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse: pai. Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu não sei vocês, quem aqui é pai? Talvez você consiga se colocar no lugar de Abraão. O filho dele está dizendo: papai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o holocausto? Isaque não era inocente. Isaque sabia que para que um sacrifício fosse feito, era necessário ter a oferta ou a oferenda, o holocausto.
Eu posso imaginar aqui com meu coração e a minha mente santificada, que naquela hora deu um nó na garganta de Abraão para dizer: filho, o sacrifício é você. Filho, o sacrifício é você. As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, e arrumou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar. O que determina o nível de autoridade que vamos andar, escute bem, é o nível de renúncia que nós estamos dispostos a viver. Eu vou repetir. O que determina o nível de autoridade que vamos andar é o nível de renúncia que estamos dispostos a fazer. Não existe oração para mais autoridade. Não existe jejum para mais autoridade. Não existe imposição de mãos para mais autoridade. Existe renúncia. Existe renúncia. Escute bem o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2: porque Jesus se dispôs a se ofertar por nós, a morrer na cruz, e porque Ele se dispôs a se despir, a morrer, a despir-se da sua glória, foi através da morte, da renúncia de si mesmo, uma renúncia total, uma renúncia plena. A Bíblia diz que após essa renúncia, após a entrega dele na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele recebeu o nome que está sobre todo nome. A autoridade é medida pelo nível de renúncia que estamos dispostos a viver. A igreja de hoje, ela precisa voltar a viver renúncia. A igreja de hoje precisa voltar a realmente a perder para ganhar. Enquanto nós não estamos dispostos a perder, a gente não ganha. Enquanto eu não estou disposto a dar, eu não ganho. Enquanto eu não estiver disposto a morrer, eu não vivo. A vida de Deus só se manifesta quando você se dispõe a morrer para você mesmo. Enquanto você se dispõe a morrer para a sua carne, a vida de Deus começa a se manifestar em você. Abraão constrói um altar, arruma a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou sobre ele o altar. E colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca ou o cutelo para sacrificar seu filho. Escute o verso 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Chamou da onde? Abraão, Abraão. Quantas vezes? Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Fala assim para o teu irmão: não toque na promessa. Abraão não era apenas um filho, Abraão era a promessa. Abraão era a promessa. Abraão era a promessa. Escute bem, vem comigo, você precisa entender. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu. Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus? Pai, eu oro nesta hora em nome de Jesus, a fim de que o Senhor nos conceda agora a graça, a sabedoria, Senhor, para receber a Tua palavra. Senhor, dai-nos entendimento, Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda distração, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha e tenha se levantado das profundezas do inferno, do abismo, para roubar de nós a revelação, para roubar de nós uma porção da unção que emana da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que haja manifestação da Tua glória, e como foi pregado nesta manhã, que a Tua presença seja respeitada, o ambiente seja respeitado, para que assim nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós nesse culto dessa noite, porque nós cremos, Deus, que nós não iremos sair aqui do mesmo jeito,
da mesma forma em que nós entramos. Ó Espírito Santo, eu quero declarar: tu tens total liberdade para fazer o que quiser. E eu declaro pela unção da palavra do Senhor que este lugar para nós se torna agora um útero profético. Pai, aonde palavras se tornam sentenças, aonde pensamentos se tornam sentenças, Deus, em nome de Jesus eu oro para que esse ambiente seja tomado pela glória do Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor tem a fazer através desta igreja, através das nossas vidas nesta cidade, assim seja feito para a glória e o louvor do teu nome. Não há poder do inferno, não há poder das trevas, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há absolutamente nada que possa impedir o avanço da tua igreja. Está escrito, e nós levantamos essa palavra como escudo nessa noite. Ah Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, contra a tua igreja. É hora da igreja ficar de pé, é hora da igreja avançar, é hora da igreja se apropriar de tudo aquilo que é nosso. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você que crê pode dizer amém. Ai, nós somos uma igreja celebrante, barulhenta. Então aplauda, dê glória a Deus, diz aleluia, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: que bom que você veio. Agora diz para você mesmo: que bom que eu vim. O meu cálice vai transbordar nessa noite, em nome de Jesus, e nós sairemos curado. Aleluia. Eu cheguei aqui e o Enzo, fica de pé, Enzo, fica de pé. Ele tem vergonha, o Enzo. O Enzo é um menino cheio de Deus, gente. Filho do Tiago com a Renata, ele é autista. Ele ama demais a minha vida. Eu quase que eu bati no Tiago quando eu disse para o Tiago falou para mim: pastor, quando eu cheguei em casa e falei para o Enzo, o pastor foi atropelado. Esse menino entrou em desespero, começou a chorar. Falei: cara, quem não tem juízo é o seu, irmão, pelo amor de Deus. Você vai falar um negócio desse para o menino? E quando eu cheguei aqui, ele me abraçou, ele falou: pastor, está tudo bem com você? Eu falei: está tudo bem, Enzo. E na hora me veio no coração, escute bem. E ainda estava mancando quando cheguei aqui, e mancando um pouquinho mesmo. Eu disse para ele assim: Enzo, ora por mim. Porque a oração que Deus ouve não é aquela bem elaborada. A oração que Deus ouve é aquela que é sincera. Quando a gente aprender isso, a gente vai ter nós vamos ter as nossas orações respondidas por Deus. Quando a gente aprender que não são palavras bonitas que faz o coração de Deus se mover, mas são palavras sinceras. É você trocar uma ideia com Deus, como você conversa com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo, e você começar a falar com ele. Era assim que John Wesley orava: Deus, eu estou com uma dívida aqui, o Senhor pode me ajudar? Por favor, traz para mim a providência, eu preciso. Senhor, eu estou com essa dor, o Senhor pode me curar? Por favor, Senhor, eu sei que o Senhor é a fonte da cura, eu sei que o Senhor é a fonte da provisão. E eu pedi para o Enzo orar por mim. E deixa eu te dizer, ele orou por mim, irmão. Eu ainda estou sentindo um pouquinho, não vou dizer que eu não estou, mas olha aqui, olha, eu estou, porque Deus falou para mim: a hora que você começar a pregar a minha palavra, eu vou manifestar a minha cura em você, plena. Ei, eu quero dizer algo a você: quando você caminha debaixo da palavra, quando você caminha com a palavra, os ataques do inferno vão te promover, os ataques do inferno vão se tornar bênção. Palavras de maldição vira bênção, palavras de destruição vira vida. O dia em que nós entendemos quem nós somos em Deus, você vai parar de ter medo do inferno, e o inferno vai começar a ter medo de você. Você vai parar de ter medo de acordar, e é o diabo que vai ter preocupação, porque todo dia que você acordar, ele vai dizer: eu estou perdido. Todo dia que você abrir o olho, ele vai dizer: eu estou lascado. Os demônios vão começar a bater cabeça. Sabe por quê? Porque quando você acorda, quando você anda, quando você trabalha, quando você se move, é Deus se movendo através de você. Havia 7 irmãos da Bíblia.
filhos de um judeu. Eles ouviram Paulo pregar e Paulo expulsar demônios. E a Bíblia diz que esses irmãos não conheciam a Jesus, mas eles viram Paulo fazendo, e eles observavam bem Paulo fazer, e em nome de quem Paulo atuava. Certa vez apareceu um homem endemoniado, e esses 7 irmãos foram lá para expulsar o demônio do irmão, do endemoniado. E de repente eles começaram a orar. A Bíblia diz que eles eram filhos de um exorcista judeu. Eles foram lá orar e garram a dizer: saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A Bíblia diz que aquele demônio virou para os 7 irmãos e disseram assim para eles: eu conheço a Jesus e também sei quem é Paulo, mas vós quem sois? A Bíblia diz que Satanás, o demônio que estava naquele homem, saltou contra os 7 irmãos, deu-lhes uma surra, rasgando todas as suas vestes. E eu penso que até hoje esses 7 irmãos devem estar correndo. Sabe por quê? Porque não é conhecer o nome apenas, não é ter informação do nome, é ter experiência com a pessoa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você precisa ter uma experiência real com Cristo, uma experiência que vai mudar, marcar, vai se tornar um divisor da sua vida, um divisor de água da sua vida, do antes e depois. É sobre isso, irmãos, é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje. Presta bem atenção, a palavra de Deus diz em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 18, aonde Deus apresenta a Abraão e lhe promete o filho Isaque. Ele promete o filho Isaque. Ele promete o filho Isaque. Isaque não era apenas um filho, ele era uma promessa. Escuta bem, e foi esse filho, e foi esta promessa que Deus pede em Gênesis 22. Ei, você me ama, Abraão? Vou parafrasear: você realmente me ama? O seu coração está em mim? Então me entregue aquilo que você mais estima, entrega aquilo que você mais ama. Deixa eu dizer algo a vocês, igreja: não tenha medo de entregar o Isaque para Deus. Não tenha medo de entregar aquilo que você mais ama. Não tenha medo de entregar aquilo que você tem mais afeição, porque quando você entrega para Deus o seu Isaque, Deus retribui com muitas e muitas e muitas bênçãos. A bênção dada a Abraão, ela passa por Isaque. Mas eu quero destacar algo aqui, que é a importância de ouvir a voz. Porque quando Deus pede, escute bem, Isaque, Abraão entrega. Abraão sobe no Monte Moriá, Abraão faz tudo o que Deus pediu. Abraão põe o seu filho, ele pega o cutelo em sua mão, ele pega a faca, o punhal em sua mão. E na hora crucial de sacrificar o teu filho, é a hora que o céu fala. Escuta bem, igreja amada, a igreja linda, o céu tem falado com você, sim ou não? Talvez você não tenha conseguido ouvir. Sabe por quê? Porque esta é uma noite que eu e você precisamos nos atentar para algo, ter o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus. Tem muita gente ouvindo vozes e achando que é Deus. Tem pessoas ouvindo a voz da alma e achando que é Deus. Pessoas ouvindo a voz do mundo achando que é Deus, ouvindo a voz até do maligno e achando que é Deus. Mas precisamos ter um ouvido treinado a ouvir a voz do Espírito Santo, porque a unção que você carrega, o Espírito que você carrega, o Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que fala. Ele é o Espírito que fala. Ouça, ó igreja, ouça, ó igreja, o que diz o Espírito, porque o Espírito tem falado com a igreja. O Espírito tem falado com a igreja. O Espírito, oh, xarabacanda raia labassou. Abraão ouviu a voz do céu. Abraão, Abraão, pare. Irmão, deixa eu te perguntar, você já se perguntou, se Abraão não tivesse o ouvido inclinado, se Abraão não tivesse o ouvido aguçado para ouvir Deus, o que ele teria feito? Fala, então, matado a promessa. Quantas promessas você tem matado em sua vida?
Quantas promessas você já matou? Quantas promessas você já matou? Deixa eu te dizer, quando a gente entrega algo para Deus, Mateus, depois ainda vem um outro estágio da promessa, vem um outro estágio do propósito: manter-se firme naquilo que você entregou. Todos estão comigo? Abraão, pega o teu filho e leva. Ok, eu vou levar. Pega o teu filho e sacrifica. Ok, vou sacrificar. Mas ele poderia, no meio disso daí, ter abortado. No meio disso ele poderia ter parado. Ele poderia ter estagnado. Mas ele prosseguiu. Ele prosseguiu. E se o céu não falasse, ou se ele não ouvisse a voz, ele teria matado. Ele teria sacrificado. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo disse isso para o meu coração: pastor Wagner, filho amado, por que muitos estão frustrados? Por que muitos estão abatidos? Por que o meu povo não é um povo celebrante? Por que o meu povo não é um povo mais alegre? Por que o meu povo ainda pensa que precisa do mundo, quando o mundo precisa deles? Por que ainda há pessoas na igreja que acham e acreditam que precisa beber para ficar feliz? É porque eles ainda não entenderam a importância de ouvir a voz e não matar a promessa. Antes de qualquer coisa, escute bem, antes de qualquer coisa, querido, nós precisamos ouvir a voz. Amados, para falar se faz necessário primeiro ouvir. Ninguém pode falar se não ouve. A voz de Deus é uma voz criativa, ou seja, quando Deus fala, Ele cria. Ou quem ouve a voz não mata a promessa. Precisamos ouvir o céu para avançarmos na terra. Quem não a ouve o céu não avança sobre a terra. Não se trata de um network, não se trata de uma oportunidade para fazer alguma coisa, mas se trata em ouvir o céu. Eu ouvi algo do Judson e impactou meu coração. Agora ele pregando no Clamor, em Minas Gerais. O Judson, o cantor e pastor Judson, ele falava algo lindo, maravilhoso. Ele disse que ele viveu algo da parte de Deus, no auge aí do ministério, tantas agendas. E de repente Deus falou para ele: Judson, quero você escondido. Você agora não vai para nenhuma agenda, você não vai para nenhuma missão, apenas vai ficar trancado no seu quarto, me ouvindo, falando comigo e sendo instruído. É um tempo de se esconder. Ele disse: Deus, eu tenho mais de 3.000 chamados, mais de 3.000 agendas para responder. O que eu faço? Deus falou assim: eu quero que você feche todas elas e fique comigo por um tempo. E ele disse assim: irmãos, eu fiz isso em obediência ao Senhor, eu fiz isso, agora o Senhor tem me liberado. E eu estava em uma ocasião, em um local, grandes homens de Deus, e de repente me veio assim: eu vou lá me apresentar e vou dizer quem eu sou. E quando ele estava indo, o Espírito disse para ele: ei, Judson, não faça isso. Senhor, qual é o problema? Ele falou: não há problema, mas deixa eu te dizer algo. Deixa eu apresentar você, chega de você se apresentar a partir de agora. Deixa eu apresentar você, deixa eu te mostrar, deixa eu te revelar, deixa eu colocar você em mesas, deixa eu fazer. Irmãos, esse é o tempo que nós precisamos nos posicionar. Esse é o tempo, como igreja, a gente precisa se posicionar. Não adianta querer participar de um culto melhor que o outro. Deixa eu te dizer, não adianta queremos ter uma nova revelação se ainda nós não conseguimos interpretar e viver a revelação antiga. Você precisa se mover em cima daquilo que Deus tem te falado. Só obedeça, só obedeça. Deus está se movendo. Quem ouve a voz não mata a promessa. Precisamos ouvir o céu. Deus está levantando homens e mulheres hoje aqui. Posso ouvir um amém? Homens e mulheres que ouvirão mais o céu do que a terra. Antes de qualquer coisa, entenda o ambiente. Esse não é um culto comum. Pastor hoje falou isso pela manhã, de entender o ambiente. Embora as portas desse salão pareçam porta de comércio, talvez de um mercado, qualquer outro comércio, mas você precisa entender: eu não estou entrando dentro de um comércio, estou entrando dentro de um lugar chamado templo de oração. Ele falou da importância hoje, eu glorifiquei a Jesus, de você poder entender e ser maduro para compreender
que você pode orar na tua casa, mas você precisa estar com os teus irmãos, que você deve orar na tua casa, mas você também deve orar com os seus irmãos, que você é igreja, mas você precisa estar também com a igreja. É um tempo que nós precisamos entender a necessidade de comprometimento, porque só cresce quem se compromete. Vocês estão comigo? Irmão, nós não somos mais uma geração que está atrás de conferência, que está atrás de profecia. Nós não estamos aqui para ouvir apenas mais uma profecia, mas é tempo de entender que mais do que ouvir uma profecia, Deus está dizendo: você é a profecia na vida de pessoas aí fora. Demandou a sé. Há pessoas aqui nessa noite que Deus já pediu, Isaac, escute bem, não tenha medo de entregar. Deus tem algo maior para a tua vida. Eu te dou Isaac. Agora você me entrega Isaac, porque eu tenho algo maior para você. Porque se você me entregar o seu único filho, o filho da promessa, porque Ismael não era o filho da promessa, Ismael era o filho da carne. Ismael não foi provisão minha, foi atalho de vocês. Você e Sara. Sara disse: pode deitar com a minha serva, tenha um filho com ela. Mas a promessa não era para a serva, a promessa para Sara. Isaac é o filho da promessa. Há pessoas aqui que estão sofrendo muito. Sabe por quê? Porque vocês têm buscado atalho, você tem vivido em atalhos. Você tem buscado fazer do teu jeito, da tua forma. Você pensa que eu penso como você, diz o Senhor. Você pensa que eu penso como você. Você pensa que eu ajo como você. Mas Isaías diz: os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos muito mais elevados que o seu. Assim como a terra está distante do céu, assim está o meu caminho, assim está o meu propósito, assim está o meu coração do seu. Entenda algo, querido. Deus se fez homem. Deus se fez homem, o verbo personificado na pessoa de Cristo, a fim de que você, por meio da fé, pudesse viver a realidade e a condição divina de Cristo nessa terra. Agora eu e você precisamos entender algo. Deus está se movendo de uma forma profética aqui nessa casa, nessa noite. Por isso que eu disse para algumas pessoas que estavam de manhã: glória a Deus que você veio ouvir uma palavra poderosa, mas por favor venha à noite, porque à noite eu vou falar de uma forma diferente. Eu quero falar de uma forma mais profética, mais pontual no espírito, ao ponto que você consiga compreender o que Deus quer de você. Entenda algo: não há preocupação no meu coração se você vai entender ou não o que eu vou pregar, porque Deus diz: fica tranquilo, Wagner, apenas prega, e eu no tempo oportuno eu vou trazer entendimento para eles. Antes de qualquer coisa, entenda o ambiente. Este não é um culto comum, é um culto de alinhamento, ativação e de resposta. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado: obediência atrasada é desobediência. E a palavra diz em Efésios que aquele que opera nos desobedientes é o príncipe da potestade. Quem é o príncipe da potestade? Quem? O diabo. Não é qualquer demoninhozinho, não. É o diabo que opera naqueles que desobedecem. Olha para você ver como que é forte. No livro de Samuel, a palavra de Deus deixa bem claro que o pecado de desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então, igreja amada, está na hora da gente se despertar para uma realidade. Muita coisa Deus pode te pedir e de repente você não vai entender. Muita coisa Deus vai te pedir e você não vai ter entendimento na hora. Mas deixa eu te dizer, só obedece, e depois o Senhor te traz entendimento, se assim Ele quiser. Ele pode trazer revelação, se assim Ele pretender. Mas obedeça, porque a vida está na obediência, a plenitude está na obediência, a autoridade está na obediência. Ah, meu Deus, a vida de Deus está na obediência e não na desobediência. Então obedeça mesmo quando você não entende. Deus procura uma igreja que lhe obedece. Deus não está falando para te informar. Esse culto não é um culto para informação.
Deus, quando fala com a gente, não é para nos informar, irmãos. Porque que adianta uma igreja cheia de intelectual, mas cheia de desobedientes? Deus não está falando porque Ele quer te informar. Deus não fala para te informar. Fala para o teu irmão, Deus não fala para te informar apenas. Deus fala para você se mover. Toda vez que Deus falou na Bíblia, estuda de Gênesis a Apocalipse. Toda vez que Deus falou com um homem, Deus falou na perspectiva e na ótica de que esse homem pudesse se mover. Fala para o teu irmão, se mova. Não dá para ficar mais sentado. Não dá para ficar mais sem compromisso. Se compromete com a igreja que você está. Se compromete com a visão que você está. Se compromete, meu irmão. Está na hora de se comprometer. Eu não sei como você chegou aqui. Se chegou aqui machucado, ferido, morto. Eu não sei se chegou aqui arrebentado. Eu não sei como você chegou aqui decepcionado. Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu vou te dizer: se alinha com a palavra e tudo vai começar a dar certo. Deus vai virar a mesa. Deus vai virar a mesa. Ei, irmãos, escute bem. Olha, presta bem atenção. A tua vida vai seguir a tua declaração. A tua vida segue aquilo que você fala. Se você é alguém que só fala coisa ruim, só fala coisa negativa, não espere coisa boa começar a acontecer com você. Quem só ouve se emociona. Quem só ouve se emociona. Que palavra! Emociona, emoção. Quem só ouve se emociona. Mas quem crê se move. Eu vou repetir: quem ouve se emociona, mas quem crê. Tem alguém que crê aqui? Levante suas mãos por gentileza. Deixa o anjo tirar foto de você. Então escute bem: há uma expectativa do céu nessa noite de que você comece a se mover. Há uma expectativa do céu que você comece a se mover, porque quem crê se move. Quem crê se move. Primeiro ponto, Deus está falando, o céu está aberto. Quando Deus fala, o céu se abre. Quando Deus fala, o céu. Quando Deus fala, o céu. Quando Deus falou a respeito de Jesus, o céu se Deus estiver falando com você, creia que o céu está aberto sobre você. Amós capítulo 3 verso 7 diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus é um Deus de revelação. Deus é um Deus que comunica. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que revela. Deus é um Deus que dá visão. Deus é um Deus que dá sonho. Deus é um Deus que fala. Antes de fazer, Ele fala. Antes de fazer, Ele fala. Deus nunca age sem antes liberar uma palavra. O problema não é a ausência de voz, querido, é o excesso de ruído. O problema nunca foi o silêncio de Deus. O problema é o ruído que não deixa você ouvir a voz dele, mesmo no silêncio. Porque até no silêncio Deus fala. Porque até o silêncio de Deus comunica o seu caráter e as suas virtudes. Até o silêncio de Deus fala com a gente. Então eu e você precisamos aprender algo. Nós temos que deixar extinguir os ruídos para começar a ouvir a voz. Nós temos que começar a buscar uma vida de equilíbrio no espírito, de tal forma, de tal maneira, escute bem, que a gente não fique mais nervoso por qualquer coisa, não brigue mais por qualquer coisa, não discute mais por qualquer coisa. Quem ouve o céu se move por verdades eternas, irmão. O problema não é a ausência da voz, é o excesso de ruído, as distrações, o medo, a lógica humana, feridas antigas. Eu estava conversando com o Tiago falando para mim: pastor, é engraçado o pessoal. Eu falei: pessoal? Ele falou: pastor, são várias pessoas que às vezes quer tanta coisa na igreja, e tem que arrumar isso, e tem que arrumar aquilo, e tem que fazer isso. As pessoas acham que a igreja tem muito dinheiro, não é possível. E são pessoas que não ofertam e não dizimam. Elas não entendem, pastor. Por exemplo, o meu coração está queimando. Eu determinei para Jesus Cristo. Nós vamos arrumar o Kids esse mês aqui. Nós vamos começar a fazer alguma coisa com o Kids. Sabe por quê? Porque eu acho que a igreja não está como eu gostaria que ela estivesse, mas ela está boa, não está, gente? Está aconchegante, não está? Mas eu estou aqui, meu coração está lá no Kids com aquelas crianças. Como que está lá? Como que eu poderia deixar melhor? Eu vou terminar o culto aqui hoje, nós vamos medir lá, e eu vou medir lá para comprar grama artificial para poder pôr lá para as crianças.
Sabe por quê? Porque o dia que você tiver com preguiça de vir para a igreja, o seu filho vai encher tanto os seus parcová, como dizia a minha avó, porque você não vai conseguir ficar em casa, porque o seu filho vai querer ir na igreja. Que igreja gostosa, que igreja maravilhosa. Pai, eu quero ir lá, eu quero ver os meus amigos, eu quero brincar com os meus amigos, eu quero ouvir a palavra, eu quero comer o lanchinho. Ah, pai, eu quero estar lá. E você vai ter que vir para a igreja, porque o seu filho quer vir para a igreja. Deus está silenciando vozes erradas para amplificar a voz certa. Quem tem ouvidos espirituais, receba o que o Espírito está liberando. O profético exige resposta imediata. Lucas capítulo 5, verso 5 diz assim: Simão, Pedro respondeu: Mestre, esforcemos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O profético exige resposta imediata. Presta bem atenção, olha aqui para mim. O profético exige resposta imediata. Bendito seja Deus pela sua vida aqui nessa noite. Se você veio aqui, entenda, você não veio apenas porque você quis. Claro que você também quis, mas há um propósito do céu sobre a tua vida. O Senhor está falando com você. Se você quer experimentar o melhor, se você quer experimentar mais, se você quer viver uma vida de plenitude, de transbordo, está na hora de você começar a se mover pela palavra. É pela palavra. Se Deus está falando, é agora. Se Deus está pedindo, é agora. Se Deus está dando uma ordem, é agora. Eu não entendo, eu não sei como isso vai acontecer, eu não tenho condições, mas se Deus está falando, eu vou obedecer hoje. Pedro não negociou, querido. Ele disse: sobre a tua palavra. Ele não pediu um sinal, ele disse: sobre a tua palavra. Ele não pediu confirmação dupla, ele apenas se moveu. Sobre a tua palavra. Entrega o teu Isaac e viva a promessa. O profético não espera conforto, exige obediência. Há milagres retidos porque ainda há decisões adiadas. Escuta, há milagres retidos porque há decisões adiadas. Ah, pastor, mas eu sofri tanto no outro ministério. Pastor, eu sofri tanto na outra liderança. Deixa eu dizer, vamos viver essa aventura junto. Sofrimento faz parte do cristianismo. Quando você chegar no céu, Deus não vai pedir o seu diploma. Quando você chegar no céu, Deus vai falar assim: mostra as tuas cicatrizes. Porque diploma refere-se ao que eu aprendi. Cicatrizes fala do que eu venci. Quando você chegar no céu, escuta bem, o corpo glorificado do Senhor ainda vai ter cicatriz em suas mãos, no seu peito e nos seus pés. Todas as outras foram apagadas, mas ele ainda fez questão de deixar algumas cicatrizes. Sabe por quê? Porque quando você chegar no céu, você vai reconhecer aquele que venceu. Aquele que venceu. Tem cicatriz aí? Pergunta para o teu irmão: tem cicatriz aí? Isso indica, fala para o teu irmão, isso é um indicativo de que você é um vitorioso. Isso é indicativo de que você é um vencedor. Isso é indicativo de que você nasceu para vencer e não para ser um e viver como um derrotado. Estou finalizando. Que se move pelo profético rompe ciclos. Olha isso aqui, Ezequiel capítulo 37 fala do vale dos ossos secos. Quando Deus conduz o profeta, ele vê um vale de ossos secos. Há ossos para todos os lados, um vale de ossos secos. E Deus pergunta: o que você está vendo? Vale de ossos secos. Mas o que Deus estava vendo não era o que o profeta estava vendo. A sua ótica nunca será dele, a dele nunca será a tua. Então o que Deus está dizendo é: deixa de ver como você vê e passa a ver como eu estou vendo. E Deus diz assim: não é um vale de ossos secos, eu vejo aí um poderoso exército. O vale não mudou até que a profecia fosse liberada. Existe circunstância na tua vida, existe situação na tua vida que Deus não quer que você continue falando dela. Olha esse problema, olha essa doença, olha essa situação, olha o meu casamento, olha, acabou o vinho, olha isso, olha aquilo. Não, o que Deus está dizendo é: olha como está, mas não fale o que você está vendo. Olhe como está, mas fale de como eu estou vendo. Deus deu uma ordem para o profeta. A ordem de Deus para o
profeta foi: profetiza. Fala para o teu irmão: profetiza. Fale, declare, profetiza. Fale, declare, profetiza. Fale, declara. Oh meu Deus, o Espírito Santo está falando comigo para dizer a você: não, escuta, não há circunstância perdida, não há circunstâncias impossíveis, não há. Traga para a presença de Deus e libere uma sentença, e libere uma declaração profética, e tudo vai mudar. Nada vai mudar até que você não abre a boca. Você precisa abrir a boca e as coisas vão começar a mudar. O cenário era o mesmo, mas a atmosfera muda. Quando você profetiza, a atmosfera muda. Nós vamos fazer uma experiência aqui, já estou terminando. Vamos fazer uma experiência aqui. Você vai começar a falar e a coisa vai começar a mudar. Onde havia morte, haverá vida. Onde há silêncio, vai começar uma voz, vai começar um barulho. Onde havia atraso, agora vai haver aceleração. O profético não negocia com circunstâncias. 2 Coríntios capítulo 18 diz isso: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. O profético não pergunta como vai ser. O profético apenas pergunta: quem falou? Se Deus falou, o céu sustenta. Fala para o teu irmão: se Deus falou, o céu sustenta. Fique em paz. Se Deus falou, o céu sustenta. O que você está vendo não é o que vai prevalecer. Deus está ativando uma igreja que caminha antes de ver. Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé. Fé não é sentimento, fé é movimento. Fala para o teu irmão: fé não é sentimento, fé é movimento. E esta é a noite que você precisa começar a se movimentar. Vão te chamar de louco, vão te chamar de doido, vão te chamar de louco varrido, sei lá, vão falar qualquer coisa a seu respeito. Mas você é alguém que está optando, você é alguém que está decidindo a não caminhar pelo que você está vendo, mas caminhar pelo que você não vê. Sabe, você é alguém que está decidindo caminhar pela fé. Você é alguém que está decidindo andar quando todo mundo está parado. Você é alguém que está decidindo a cantar quando todo mundo está calado. Você é alguém que decidiu dar uma festa enquanto todo mundo está vivendo um verdadeiro velório. Isso é profético. Deus está ativando passos ousados, decisões radicais e obediências que vão mudar histórias e famílias inteiras. Você pode ficar de pé no teu lugar. E mandorou a sé. Você pode estender as suas mãos assim. Feche seus olhos, não precisa abri-lo. Estenda as suas mãos como um ato profético. Como um ato profético. Estenda as suas mãos. Declare em voz alta comigo assim: eu recebo direção profética agora. Eu rejeito a paralisia espiritual. Eu me movo pela voz de Deus. Permanece com as suas mãos estendidas. Deus está tocando em pessoas aqui agora. Deus está tocando em pessoas aqui agora. Pessoas que acreditam de verdade no agir instantâneo e no milagre de Deus. O desânimo está se desalojando de você agora. A tristeza está deixando o seu coração agora.